200 estudantes seguravam a respiração enquanto eu caminhava em direção à tela gigante do auditório. Era 14 de março de 2022, um dia comum que se tornaria o dia mais extraordinário da minha vida. Eu era o professor mais ateu de todo o Texas. Durante 27 anos, destruí a fé de milhares de jovens com argumentos que eu considerava irrefutáveis. Naquele dia, mostrei a foto de um adolescente italiano morto em 2006, Carlo Acutis. A igreja dizia que ele fazia milagres do céu. Ridículo, eu disse com todo o desprezo que consegui reunir. Absolutamente ridículo que em pleno século XXI pessoas acreditem nessas fantasias medievais. As gargalhadas dos meus alunos preencheram o auditório, exatamente como eu esperava. Mas então, algo aconteceu que desafiaria tudo que eu acreditava sobre a vida, a morte e o que existe além. O que aconteceu nos próximos 4 minutos vai desafiar tudo que você pensa saber sobre a realidade. Fique até o final, porque eu vou compartilhar provas verificáveis do que experimentei. Meu nome é Roberto Mendoza. Nasci no México em 1969, filho de pais católicos devotos que me arrastavam para a missa todo domingo. Aos 18 anos, consegui uma bolsa integral para estudar filosofia em Berkeley, Califórnia. Foi lá que perdi completamente minha fé. Meus professores me ensinaram que Deus era uma invenção humana para controlar massas ignorantes, que milagres eram truques psicológicos, que religião era o ópio do povo, como Marx havia dito. Me formei com honras, fiz doutorado em filosofia da religião e dediquei minha carreira inteira a libertar jovens do que eu chamava de correntes do pensamento supersticioso. Escrevi 3 livros best-seller atacando o cristianismo. Dei palestras em 12 países diferentes, zombando abertamente dos crentes. Meus alunos me adoravam. Eu dava a eles permissão intelectual sofisticada para abandonar a fé antiquada de seus pais mexicanos, colombianos, salvadorenhos. Eu era o libertador de mentes latinas presas na superstição católica colonial. Ou pelo menos, era isso que eu acreditava firmemente. Naquela manhã de março, eu havia preparado minha apresentação com cuidado obsessivo. Carlo Acutis era meu alvo perfeito, mas eu não fazia ideia de que, em poucos minutos, eu estaria cara a cara com ele, do outro lado da morte. Carlo Acutis representava tudo o que eu odiava profundamente. Um adolescente italiano de família rica que supostamente amava tanto a Eucaristia que ia à missa diariamente desde os 7 anos. Um garoto que criou um site documentando milagres eucarísticos ao redor do mundo. Um jovem que morreu de leucemia aos 15 anos, oferecendo seu sofrimento pelo Papa e pela Igreja. E o pior de tudo, a Igreja Católica o havia beatificado em 2020, declarando que uma criança brasileira foi curada milagrosamente de uma malformação pancreática depois de rezar a Carlo. Era exatamente o tipo de fraude religiosa medieval que eu havia dedicado minha vida a expor. Projetei mais fotos na tela. Carlo sorrindo com seu laptop, Carlo recebendo a comunhão, Carlo em seu caixão em Assis, seu corpo supostamente incorrupto, vestido com jeans e tênis Nike. Esta suposta incorrupção do corpo, expliquei com tom acadêmico condescendente, tem explicações científicas perfeitamente naturais, embalsamamento moderno, condições específicas do solo italiano e, claro, intervenção cosmética da igreja. Um aluno na 3ª fileira levantou a mão timidamente. Professor, mas os médicos independentes que examinaram o corpo disseram que não encontraram evidência de preservação artificial. Eu sorri com a paciência condescendente de quem sabe mais que todos. Os médicos que a Igreja Católica permite examinar seus supostos milagres não são exatamente cientistas independentes objetivos. São crentes que querem acreditar. As gargalhadas explodiram no auditório novamente. Eu estava no meu elemento, na minha zona de poder absoluto. Mas então,
algo estranho começou a acontecer. Algo que eu não consigo explicar racionalmente até hoje. Enquanto olhava para a fotografia de Carlo Acutis na tela gigante, seus olhos pareciam estar olhando diretamente para mim. Não para a audiência geral, para mim, especificamente. Senti um calafrio percorrer minha coluna inteira. Atribuí imediatamente ao ar-condicionado excessivo do auditório. Me limpei a garganta e continuei. Este garoto, eu disse apontando para o rosto sorridente de Carlo, não era um santo. Era simplesmente um adolescente privilegiado, com acesso à tecnologia que canalizou sua neurose religiosa em projetos de internet. Nada mais, nada menos, nada sobrenatural. E então, eu senti claramente uma dor aguda, penetrante, como se alguém tivesse cravado uma faca de gelo diretamente no centro do meu peito. Minhas pernas começaram a tremer sem meu controle. O mundo começou a girar como um carrossel defeituoso. A fotografia de Carlo Acutis na tela se multiplicou, se distorceu, ficou borrada e clara alternadamente. Ouvi minha própria voz como se viesse de muito longe, dizendo algo sobre fraudes religiosas, mas as palavras já não faziam sentido. Vi Daniela Herrera na primeira fileira tocando seu crucifixo com expressão de alarme crescente. Tentei me agarrar ao púlpito para não cair, mas minhas mãos já não respondiam aos meus comandos cerebrais. A última coisa que ouvi antes de tudo ficar completamente preto foi o grito agudo de uma estudante. A última coisa que vi foi a fotografia de Carlo Acutis me olhando da tela com aquele sorriso suave que agora parecia compassivo. E então eu caí. Meu corpo de 53 anos desabou como um prédio sendo demolido. O que vou descrever agora é algo que tentei racionalizar por 3 anos completos, sem sucesso. Porque quando meu corpo atingiu o chão, quando meu coração parou de bater oficialmente, eu não experimentei o nada que havia pregado por 27 anos. Não houve escuridão vazia, não houve simples cessação de consciência, não houve o fim definitivo que eu havia prometido a milhares de estudantes. Em vez disso, me encontrei de pé em um lugar que não posso descrever adequadamente com vocabulário humano. Era como estar parado na beira exata do amanhecer, naquele momento quando a noite se transforma em dia, mas amplificado infinitamente. Havia luz por toda parte, mas não era luz como conhecemos fisicamente. Não vinha de nenhuma fonte específica. Simplesmente existia. E essa luz não machucava meus olhos, apesar de sua intensidade impossível. A luz era quente sem ser quente, brilhante sem cegar. E continha algo que só posso descrever como amor puro concentrado. Eu sei que isso parece ridículo, vindo de um filósofo treinado em lógica rigorosa. Eu sei que soa exatamente como o tipo de descrição mística que eu teria demolido com sarcasmo cruel em qualquer uma das minhas aulas. Mas estou descrevendo o que experimentei diretamente. Eu estava completamente consciente, mais consciente do que jamais estive durante meus 53 anos de vida terrena. Minha mente funcionava perfeitamente, minha memória estava intacta. Minha capacidade crítica permanecia aguçada. E com toda essa faculdade racional completamente operacional, observei algo que fez minhas pernas tremerem violentamente. A uns 10 metros na minha frente, emergindo da própria luz, apareceu uma figura humana. Era um adolescente de uns 15 anos, cabelo castanho ondulado, olhos cor de avelã cheios de bondade infinita, vestido com jeans azuis e um moletom com personagens de Pokémon. Exatamente igual às fotografias que eu havia projetado segundos antes no meu auditório. Era Carlo Acutis, o mesmo garoto cuja imagem eu havia mostrado com desprezo a 200 estudantes. O mesmo adolescente cuja santidade eu havia negado publicamente. O mesmo jovem morto cuja intercessão milagrosa eu havia chamado de fraude medieval. Ele estava parado na minha frente, absolutamente real,
absolutamente presente, sorrindo com o mesmo sorriso suave de suas fotografias, mas infinitamente mais vivo, mais radiante. Se você está achando isso difícil de acreditar, eu entendo perfeitamente. Eu teria reagido da mesma forma há 3 anos, mas continue assistindo, porque o que Carlo me disse em seguida pode ser verificado de forma independente. E essa verificação mudou tudo. Meu treinamento filosófico me exigia encontrar explicações alternativas. Alucinação por falta de oxigênio, eu me disse desesperadamente. Mas então Carlo deu um passo em minha direção e disse algo que destruiu completamente todas as minhas explicações racionais. O professor Mendoza, ele disse com uma voz que era simultaneamente a de um adolescente de 15 anos e algo muito mais antigo, muito mais profundo. Ele falava espanhol perfeitamente, embora fosse italiano e tivesse morrido sem falar meu idioma. Eu estive esperando por você há muito tempo. Quis responder, mas minha voz não funcionava. Carlo pareceu entender minha confusão, porque seu sorriso se alargou ligeiramente. Você não precisa falar aqui, professor. Posso ouvir seus pensamentos tão claramente quanto você pode ouvir minha voz. E sei exatamente o que está pensando agora. Está pensando que isso é uma alucinação produzida pelo seu cérebro moribundo. Ele tinha razão. Era exatamente isso que eu estava pensando. Mas, professor, continuou Carlo, seu cérebro parou de funcionar há exatamente 2 minutos e 43 segundos de tempo terreno. Não há atividade neural produzindo isso. Você está experimentando algo que sua filosofia materialista declarou impossível. As palavras de Carlo penetraram algo profundo dentro de mim. Era como se eu tivesse passado toda a minha vida construindo uma fortaleza intelectual elaborada. E de repente descobrisse que toda a estrutura estava construída sobre areia movediça. Mas então, minha mente cética contra-atacou automaticamente. Isso é exatamente o que eu esperaria de uma alucinação religiosa. Pensei deliberadamente, sabendo que ele podia me ouvir. Meu cérebro está acessando memórias recentes e construindo uma narrativa reconfortante. Carlo assentiu pacientemente, como um professor que já ouviu a mesma objeção errada milhares de vezes. Professor, respondeu com gentileza, se isso fosse uma simples alucinação cerebral, como explica que vou lhe dizer agora informações que você não conhece? Informações que poderá verificar completamente quando voltar ao seu corpo físico? Minha mente parou completamente diante dessa declaração inesperada. Nenhuma teoria de alucinação por morte cerebral explicava a aquisição de informação nova verificável. Carlo então se aproximou mais um passo. E agora eu podia ver seus olhos com clareza perfeita. Eram olhos que continham algo que eu nunca havia visto em nenhum ser humano. Era paz total, certeza sem arrogância, amor sem condições. E então ele me disse 3 coisas específicas que eu poderia e deveria verificar. Professor Mendoza, disse Carlo, você vai voltar ao seu corpo em exatamente 1 minuto e 29 segundos de tempo terreno. Os paramédicos que agora mesmo estão trabalhando sobre seu peito vão conseguir reiniciar seu coração. Mas antes que isso aconteça, preciso que escute algo muito importante. Deus ama você, professor. Amou você durante todos os seus anos de negação agressiva. Ama você neste momento exato, enquanto você duvida da realidade deste encontro. As palavras de Carlo atingiram algo no meu peito que eu havia enterrado profundamente há décadas. Senti lágrimas se formando. Mas ainda não é sua hora de ficar aqui permanentemente, continuou Carlo com urgência compassiva. Você tem uma missão específica para completar. Precisa contar o que viu hoje. Precisa usar essa mesma inteligência brilhante que dedicou a destruir a fé para agora construí-la em outros corações. Eu quis protestar. Quis argumentar que um único encontro não provava nada.
Mas as palavras morreram antes de se formarem completamente. Porque no fundo do meu ser, em um lugar que minha filosofia materialista não reconhecia oficialmente, eu sabia que o que estava experimentando era verdade. Carlos estendeu sua mão direita em minha direção. E embora eu não a tenha tocado fisicamente, senti algo se transferir entre nós. Uma espécie de conhecimento direto que ultrapassava completamente meu intelecto analítico. Vi imagens que não vinham da minha memória pessoal. Primeira visão verificável. Vi meus pais no México, ajoelhados diante de uma imagem da Virgem de Guadalupe, rezando pela minha conversão com lágrimas rolando por seus rostos envelhecidos. Algo que eles faziam todas as noites, sem que eu soubesse. Segunda visão verificável. Vi minha esposa Helena chorando sozinha no nosso banheiro cada vez que eu zombava da fé secreta dela. Fé que ela escondia de mim por medo do meu desprezo intelectual. Terceira visão verificável. Vi estudantes que eu havia convertido ao ateísmo, agora perdidos, vazios. Alguns contemplando o suicídio porque eu havia tirado deles toda a esperança de significado transcendente sem dar nada sólido em troca. E vi algo mais que me despedaçou completamente. Vi a Deus, não como uma figura física antropomórfica sentada em um trono de nuvens. Vi Deus como uma presença infinita de amor puro, que continha absolutamente tudo que existe. Professor, disse Carlo com urgência, quando acordar na ambulância, vai se lembrar de tudo isso com clareza perfeita. E vai perder amigos, respeito profissional, contratos de livros. Alguns vão dizer que o infarto danificou seu cérebro. Mas as almas que vai alcançar valem infinitamente mais. E então, eu senti algo me puxando de volta. A última coisa que ouvi foi: "Tenemos pulso, tenemos pulso." Estava ouvindo. Abri os olhos e vi o teto de uma ambulância se movendo rapidamente sobre minha cabeça atordoada. Luzes fluorescentes ofuscantes, o som ensurdecedor de uma sirena atravessando o trânsito de Houston, vozes urgentes de paramédicos gritando números médicos, uma dor intensa no meu peito, onde claramente haviam aplicado choques elétricos para me reviver. E sobre tudo isso, estava a memória perfeitamente clara do que eu havia experimentado durante aqueles 4 minutos de morte clínica. Não havia se desvanecido como um sonho ao acordar, exatamente como Carlo havia prometido. "Senhor, pode me ouvir?" Um paramédico jovem se inclinava sobre meu rosto. "Senhor Mendoza, o senhor teve um infarto maciço muito severo. Esteve clinicamente morto por 4 minutos e 12 segundos. É um milagre que esteja vivo." Milagre. A palavra que eu havia desprezado por 27 anos agora descrevia minha própria existência continuada. As horas seguintes foram um turbilhão de exames médicos. O Dr. Harrison, chefe de cardiologia do Methodist Hospital de Houston, entrou no meu quarto perto da meia-noite. "Professor Mendoza", disse sentando ao lado da minha cama, "preciso ser completamente honesto. O dano ao seu coração deveria tê-lo matado permanentemente. Você esteve mais de 4 minutos sem nenhum batimento cardíaco efetivo. Seu cérebro deveria ter dano severo por falta de oxígeno prolongada. No entanto, seus escaneamentos cerebrais mostram função completamente normal. Francamente, professor, não tenho explicação médica científica para que o senhor esteja aqui falando comigo coerentemente esta noite. Mas as verificações mais importantes ainda estavam por vir. Minha esposa Helena chegou ao hospital às 2 da manhã. Quando me viu conectado a monitores cardíacos, seu rosto se desfez em lágrimas incontroláveis. "Roberto", ela chorou me abraçando. "Me ligaram e disseram que você tinha morrido." Segurei meu braço livre de agulhas intravenosas. "Helena", disse com voz rouca, "preciso te contar algo. Algo que aconteceu enquanto eu estava morto." Contei tudo a ela naquela noite.
incluindo a visão de ela chorando sozinha no nosso banheiro enquanto eu dormia, ignorante da sua dor secreta causada pelo meu desprezo constante à sua fé escondida. Quando mencionei essa imagem específica, Helena começou a tremer violentamente. Roberto, ela sussurrou, nunca te contei sobre isso. Nunca contei a ninguém sobre isso. Nem a minha irmã, nem ao meu confessor. Como você pode saber disso se nunca te contei? A pergunta flutuou no ar como evidência tangível de que minha experiência não havia sido uma simples alucinação conveniente. Eu sabia coisas que não podia saber naturalmente, exatamente como Carlo havia prometido. Mas isso não foi tudo que Carlo me mostrou. Continuei, enquanto Helena me ouvia com olhos enormes, cheios de lágrimas. Ele me mostrou meus pais no México, rezando pela minha conversão todas as noites diante da Virgem de Guadalupe. Helena, preciso que você ligue para minha mãe amanhã cedo e pergunte especificamente se ela e meu pai rezam por mim todas as noites. E se sim, diante de qual imagem religiosa? Sem dizer por que você está perguntando. Helena assentiu lentamente, entendendo a importância de verificar essa informação de forma independente. Na manhã seguinte, enquanto eu dormia sedado, Helena ligou para minha mãe na cidade do México. Ela voltou ao meu quarto 1 hora depois, com o rosto completamente pálido, tremendo tanto que teve que se sentar imediatamente. Roberto, disse com voz que mal funcionava. Sua mãe chorou por 20 minutos quando perguntei. Ela disse que ela e seu pai rezam o rosário completo pela sua conversão todas as noites, sem exceção, nos últimos 27 anos, desde que você disse a eles que não acreditava mais em Deus depois de se formar em Berkeley. E fazem isso ajoelhados diante de uma imagem da Virgem de Guadalupe que sua avó deu a eles quando se casaram. Exatamente como Carlo me havia mostrado na visão. Passei 3 semanas no hospital me recuperando enquanto minha mente processava a revolução completa que havia ocorrido na minha cosmovisão filosófica. E então, tomei a decisão mais difícil da minha vida profissional. 2 semanas depois de sair do hospital, apresentei minha renúncia oficial à Universidade de Houston, depois de 27 anos de serviço. Eu não podia continuar ensinando filosofia ateia quando não acreditava mais em uma única palavra do que havia ensinado por quase 3 décadas. Seria desonestidade intelectual do tipo mais grave, exatamente o pecado que eu sempre havia acusado os religiosos de cometerem. A notícia da minha renúncia se espalhou rapidamente por círculos acadêmicos nacionais e internacionais. O professor Roberto Mendoza, ateu militante famoso, autor de 3 livros best-seller contra o cristianismo, havia abandonado sua posição universitária após sofrer um infarto em aula. Alguns colegas especulavam que o dano cerebral por falta de oxígeno havia afetado minha capacidade de raciocínio crítico. Outros sussurravam que eu simplesmente havia enlouquecido temporariamente pelo trauma de quase morrer. Mas eu sabia a verdade e estava determinado a compartilhá-la, não importa o custo pessoal ou profissional. 3 meses após minha renúncia, aceitei um convite para falar na Igreja Católica de San Miguel Arcángel, no bairro hispânico de Houston. Era uma paróquia pequena que servia principalmente imigrantes mexicanos, guatemaltecos, salvadorenhos, famílias trabalhadoras que mantinham sua fé católica tradicional. A igreja estava completamente lotada naquela noite de domingo. Mais de 400 pessoas espremidas em bancos projetados para 300. Caminhei até o púlpito com pernas que ainda tremiam ligeiramente. Irmãos e irmãs, comecei. Durante 27 anos eu disse a milhares de jovens universitários que Deus não existia. Ensinei com argumentos filosóficos elaborados que a fé religiosa era superstição primitiva. Escrevi 3 livros argumentando que o cristianismo era uma mentira histórica,
Destruí a fé de centenas de estudantes latinos que chegavam à minha universidade com a fé simples de seus pais e avós. Fiz uma pausa. Mas em 14 de março de 2022, enquanto eu zombava de um santo adolescente chamado Carlo Acutis diante de 200 estudantes, Deus decidiu me mostrar pessoalmente o quanto eu estava errado sobre absolutamente tudo. Contei minha história completa naquela noite, sem omitir nenhum detalhe significativo. Quando terminei de falar, o silêncio na igreja era tão profundo que eu podia ouvir o zumbido elétrico das luzes fluorescentes. Então, de algum lugar nos bancos centrais, uma mulher mais velha começou a chorar audível. Logo toda a igreja estava chorando. Não de tristeza, mas com o reconhecimento da verdade quando finalmente a escutamos após anos de dúvidas. Isso foi há 3 anos, irmão e irmã que está assistindo este testemunho agora na sua tela. Desde aquela noite, contei minha história em mais de 200 igrejas, conferências e eventos católicos nos Estados Unidos, México, Colômbia, Argentina, Peru e Espanha. Recebi milhares de mensagens de pessoas cujas vidas foram transformadas ao ouvir o que aconteceu comigo. Ex-ateus, como eu, que encontraram coragem para reconsiderar suas certezas filosóficas. Católicos mornos que redescobriram o fogo da sua primeira fé. Jovens universitários que resistiram à pressão acadêmica para abandonar as crenças de suas famílias. Mas também recebi ataques ferozes dos meus antigos colegas ateus. Eles me acusam de ter enlouquecido, de buscar a atenção da mídia, de inventar uma história conveniente. Perdi amizades de décadas inteiras com pessoas que simplesmente não conseguem aceitar que eu mudei tão radicalmente. Fui ridicularizado publicamente em podcasts ateus populares como exemplo de como trauma cerebral pode destruir a capacidade de pensamento racional. Tudo exatamente como Carlo me avisou que aconteceria. Mas nada disso me importa, irmão, irmã. Porque eu sei o que vi, sei o que experimentei, sei que Carlo Acutis é real, que ele está vivo em um sentido mais profundo do que nós estamos vivos aqui em nossos corpos físicos temporários. Sei que Deus existe, que Ele nos ama com um amor que transcende completamente nossa capacidade de compreensão. E sei que a morte física não é o final. É simplesmente uma porta para algo infinitamente mais lindo do que podemos imaginar. Se você está assistindo este vídeo hoje, não é por acaso nem algoritmo de internet. É porque Carlo Acutis está intercedendo por você agora mesmo do céu. Exatamente como intercedeu por mim quando eu era seu inimigo declarado publicamente. Ele me disse que pessoas específicas encontrariam meu testemunho no momento exato em que precisassem ouvi-lo. Talvez você seja uma dessas pessoas hoje. Talvez você tenha duvidado da sua fé. Talvez tenha considerado abandoná-la. Talvez alguém como eu tenha te convencido de que acreditar é vergonha intelectual. Mas, irmão, irmã, eu te digo com a autoridade de alguém que esteve morto e voltou. Deus é real, o céu é real, Carlo Acutis é real, e você é infinitamente amado pelo Criador de todo o universo. Não desperdice sua vida como eu desperdicei a minha. Se este testemunho tocou seu coração, deixe um comentário contando sua história. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se você quiser conhecer mais sobre Carlo Acutis e sua intercessão poderosa, se inscreva em nosso canal. Carlo Acutis, rogai por nós. Amém.